Veja os tipos de seguro e qual a cobertura em caso de enchente. Para saber mais sobre essas e outras notícias, peço que você se inscreva nos meus canais de redes sociais, Eduardo Agência de Negócios, no YouTube, Instagram, Facebook. Fique sempre por dentro das principais notícias de economia, seguros e finanças. Veja qual tipo de seguro e a cobertura em caso de enchente. Moradores do Rio Grande do Sul com casas, carros, negócios e plantações afetados pelas enchentes podem ter prejuízos cobertos pelo seguro, caso tenham contratado uma pólice dependendo do que diz no contrato. As regras são diferentes conforme o tipo de seguro, se residencial, automotivo, vida, patrimonial, entre outros. No caso do seguro obrigatório no financiamento habitacional, o cidadão tem direito à cobertura e deve acionar o banco que concedeu o crédito para sua casa própria. Estimativas são de que 1,4 milhões de pessoas foram afetadas pela catástrofe climática dos 336 municípios onde foi decretado estado de calamidade pública. A contabilizar os prejuízos, quem contratou o seguro deve saber que tipo de seguro ele tem contratado e é necessário entender a cobertura de cada contrato firmado. Segundo os dados de 2021, a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, 17% das casas brasileiras têm seguro, enquanto 30% dos automóveis emplacados no país têm algum tipo de cobertura de acordo com a SUSEP. A advogada Carolina Vicentini, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica que não são todos os seguros que cobrem catástrofes, como as chuvas do Rio Grande do Sul. Segundo ela, a cobertura varia conforme a pólice e a companhia de seguros. Carolina pontua que muitas vezes é necessário adquirir coberturas adicionais para eventos como esse. As empresas só têm a obrigação de cobrir o que estiver no contrato. Por isso, é tão importante prestar atenção na hora de assinar e se considerar que vale a pena pagar a parte pela seguradora da cobertura de alagamento, ainda assim precisa estar atento ao valor do seguro, argumenta a advogada. E como é o seguro obrigatório para quem financiou a casa própria? Desculpe. O seguro habitacional contratado junto a operações de financiamento imobiliário garante indenização em casos de danos físicos ao imóvel, como inundação e alagamento, e com a quitação do financiamento nessas situações, além da reconstrução ou reparos. O chamado de DFI, danos físicos do imóvel, é um seguro que se aplica em situações como no caso de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, desmoronamento total ou parcial, destelhamento, inundação ou alagamento. A cobertura começa na data da assinatura desculpe, na data de assinatura do contrato de financiamento e termina quando o contrato é quitado. Segundo o advogado Marcelo Tepai, é comum também em que os contratos de locação, o locador exija a contratação de uma pólice que cubra os danos. Para os imóveis cujas apólices são em decorrência de financiamento imobiliário, o valor de indenização é até o limite do valor do imóvel obtido por meio da correção do preço de aquisição, diz o especialista em direito imobiliário. Nessa conta, a seguradora também poderá aplicar uma redução no valor, segundo critérios matemáticos e financeiros, considerando, dentre outros, o tempo de utilização e as condições de uso, funcionamento e operação, afirma ele. E como é o aviso de sinistro no seguro habitacional? O aviso do sinistro deve ser formalizado com a seguradora o mais breve possível. Por escrito, os proprietários devem usar o anúncio oficial do município, reportagens de jornais e fotos de áreas alagadas para comprovar o dano do imóvel. A seguradora pode providenciar uma perícia se entender que os danos são menores do que os alegados, mas essa prova cabe à seguradora. A Caixa, principal operadora de crédito habitacional do país, diz que entre as medidas adotadas pelos bancos a famílias afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul está o reforço de equipes nas centrais de atendimento do seguro residencial e habitacional, além do fluxo facilitado para acionar o sinistro, com documentação simplificada para acelerar o atendimento. Para o acionamento desse sinistro e assistência, o mutuário deve ligar nas centrais de atendimento do banco. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, todos os números de atendimento, para você que tem seguro habitacional com a Caixa, teve sua casa afetada, poder ligar e já começar a encaminhar seu seguro. A Caixa também anunciou que os clientes com contrato de financiamento habitacional podem solicitar uma pausa de até 3 meses no pagamento. O Banco do Brasil Seguros informa que priorizou o atendimento aos segurados do Rio Grande do Sul nos canais de atendimento da empresa, para melhor acolhê-los, e ter realizado contato ativo com clientes para avisar sobre a disponibilidade de coberturas do seguro residencial, auto, empresarial e rural. A seguradora também reforçou e priorizou a esteira de assistência a sinistros, além de simplificar o processo de cobertura e análise, diz a nota. Foram aplicados ainda os valores do serviço de limpeza, cobertura de telhados e desentupimentos, previstos na apólice do seguro residencial,
e empresarial. Reguladores e peritos foram enviados para as regiões atingidas com a possibilidade de realizar a vistoria presencial ou de forma remota. E o que o seguro habitacional obrigatório cobre? O seguro para danos físicos do imóvel, financiamento habitacional, é uma exigência legal presente no sistema financeiro da habitação e significa que se o mutuário não quiser contratar a apólice, o comprador não tem o crédito liberado. A cobertura básica mais comum cobre danos aos bens móveis, como armários, eletroeletrônicos e objetos de uso geral. Em caso de necessidade de desocupação do imóvel, o seguro cobre as prestações do financiamento. O financiamento habitacional exige algum outro seguro? Ainda outros seguros exigidos pelas instituições financeiras para conceder o financiamento imobiliário, que pode ser acionado pelos herdeiros das vítimas fatais das chuvas do Sul. O seguro MIP, morte e validez permanentes, tem como objetivo proteger tanto o comprador quanto a instituição financeira que concedeu o financiamento. A apólice quita o saldo devedor do financiamento em caso de morte ou invalidez permanente do segurado. Como funciona o seguro residencial não obrigatório? O seguro residencial pode incluir coberturas para danos causados por catástrofes naturais, como inundações, terremotos, entre outros, dependendo da apólice contratada. Tudo depende do modelo contratado. O seguro residencial ou automotivo deve ser acionado o quanto antes. Em caso de sinistro por enchente e inundações, é fundamental seguir os procedimentos estabelecidos pela seguradora e fornecer toda a documentação necessária para a avaliação e indenização do dano. A apólice deve constar a forma correta e acionar a seguradora e a lista de documentos a serem fornecidos. Também acrescentamos que é importante o registro de danos materiais causados pelas enchentes. Aconselhamos a captura de fotos, vídeos, com os estragos da residência, documentos danificados, pertences perdidos, entre outros, pois essas informações serão úteis ao acionar o seguro e buscar programas governamentais de auxílio à vítima de desastres naturais. De acordo com o levantamento mais recente feito pela FESEG em 2021, menos de 1% das apólices de seguro residencial no Brasil tem cobertura contratada para o alagamento. E como funciona o seguro para os automóveis? O seguro auto é um dos tipos de seguros mais comuns. Além de prever cobertura por danos e acidentes a motoristas e de terceiros, a apólice pode trazer a cobertura contra enchentes. Quando suas funções são desastres e por hora, a Campemisa e Prudencial também atenderão os pedidos da CNSEG e estenderam seus contratos e se pronunciaram oferecendo atendimento e suporte às vítimas da região, além de prestar toda a assistência necessária. Então essas são algumas medidas que as seguradoras estão tomando. Se você foi atingido e tem seu seguro em dia, procure seu corretor de seguro para ele te dar uma assistência. Os contratos de seguros que venciam agora no dia 1º, do primeiro dia 10 de maio, foram todos prorrogados, mais alguns dias. E você terá mais alguns benefícios com seu seguro. Se você tiver algum seguro, procure seu corretor que ele poderá lhe passar maiores informações. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser deixar abaixo nos comentários algum comentário, pode deixar que assim que puder respondo para você. Tenha um ótimo dia e bons negócios. E como funciona o seguro para automóveis? O seguro auto é um dos tipos de seguros mais comuns. Além de prever cobertura por danos e acidentes, os motoristas ou terceiros, a apólice pode trazer a cobertura contra enchentes. Quando assuntos são desastres naturais, a maior parte das seguradoras já prevê cobertura desse tipo em seus contratos. As situações que garantem ao titular do seguro de automóveis o direito de indenização são muitas. Queda de árvore, chuva, de granizo, inundações, raios, até mesmo incêndios ou explosões, entre outras. Também lembramos que as operações do mercado de seguros determinam que os planos básicos para automóveis devem cobrir acidentes causados por catástrofes naturais. Já os planos mais completos, como o seguro compreensível, resguardam o comprador em caso de alagamento parcial ou total, ocasionado por água doce, queda de granizo ou queda de árvore. Especialistas afirmam, no entanto, que é preciso ter atenção em relação às regras e às exclusões do contrato antes de fazer a contratação do seguro. É possível que a seguradora defina alguns requisitos para o pagamento da indenização. Em caso de desastres naturais, é preciso conhecer esses critérios para não ser pego de surpresa em situações de emergência. Pessoas que vivem em cidades com casos constantes de inundação, por exemplo, podem pagar mais caro para ter uma cobertura. Em 2022, o seguro auto arrecadou 51 bilhões em prêmios, uma evolução de 32,8% sobre o ano anterior. E o que é o seguro de vida e como ele funciona nesse caso? De acordo com o INDEC, seguros de vida são aqueles que visam proteger os segurados ou beneficiários em caso de invalidez ou mortes devido a ocorrências naturais ou acidentais.
Muitas companhias que oferecem esse tipo de seguro já possuem alguns contratos com a cobertura de danos causados por desastres naturais. O Instituto afirma que ainda que auxilia o titular do seguro de vida. O Instituto afirma ainda que se o titular de um seguro de vida morrer vítima de uma tragédia causada por chuvas, por exemplo, o beneficiário terá direito à indenização prevista no contrato. Vale ressaltar ainda que a assistência funeral para o titular do seguro também costuma estar prevista em contratos assim. E o que levar em conta ao contratar um seguro? No momento da contratação, é necessário considerar o valor que o contratante tem para dispor do seguro e o bem que será segurado, a cobertura e os limites adequados, além da regionalização que avalia os eventos com maior probabilidade de ocorrência e o reconhecimento da seguradora no mercado. É preciso ainda ter em mente que as seguradoras levam em consideração ao avaliar os estragos, no caso de automóveis, por exemplo, considera se o motorista foi pego de surpresa pela enchente ou por outro dano, se tentou atravessar a água com o veículo propositalmente em outras situações. Caso se prove por meio de inspeção no veículo que o motorista agiu deliberadamente, o seguro pode suspender o pagamento da apólice. E o que fazer se a seguradora não pagar a indenização? A supervisora de relacionamento da IDEC, Eneida Souza, afirma que caso a seguradora se negue a pagar a indenização, o segurado deve procurar órgãos de mediação com a IDEC e PROCON para negociação entre o contratante e a seguradora. Caso a violação seja coletiva, pode ser acionado o Ministério Público. A situação das enchentes do Rio Grande do Sul é muito semelhante ao que a gente teve no início da pandemia. Muitas incertezas do que vai acontecer daqui para frente. O que aconteceu naquele momento foi que muitas seguradoras, por questões reputacionais ou sensibilidade, coisas que se aplicam nesse momento, de novo acabaram mitigando essas cláusulas, dando a mesma cobertura. É uma situação que pode ocorrer de novo, e pode haver uma comoção geral das seguradoras não negar esse tipo de garantia. É claro que isso vai depender do caixa de cada seguradora. Então essa é uma notícia importante que eu trago para você que tem seguro e foi atingido em seus bens aí ali no Rio Grande do Sul. Você tem que ficar atento à sua apólice, o que ela tem de cobertura, o que não tem, para poder procurar seus direitos com as suas seguradoras. E se você não tem seguro, quer renovar seu seguro, eu sou Eduardo, corretor de seguros. Eu atendo aqui no centro de Meleiro, me chame no WhatsApp 489-9921-1390 que faça uma cotação sem compromisso para você. Faço atendimento para todo o Brasil e trabalho com as maiores seguradoras do Brasil. Aqui é Seguro Seguro. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo, assim que puder respondo para você. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, tenha um ótimo dia e bons negócios.